Glória a Deus, bem-vindo a você que nos acompanha online. Meu nome é Max Souza, pastor da MP Church, e é muito bom estar com vocês hoje. Obrigado a vocês que estão conosco aqui, nos ajudando nesse culto online. E como já foi aí anunciado, hoje estamos começando uma série nova na nossa igreja. Depois de praticamente 2 meses sem série, como de costume, nós fazemos uma pausa durante o mês de julho, agosto, às vezes junho, julho. Esse mês, que é o mês de setembro, a gente decidiu lançar uma série. Sempre importante o mês de setembro, quando as coisas estão normais, né? Já não tem normal, já tem muito tempo. É um mês muito importante aqui para nós que vivemos na América do Norte. É um mês onde se inicia muita coisa, é um mês onde as coisas dão continuidade, depois de uma pausa aí, de um período longo de verão, né, de férias. Setembro é um mês que geralmente as coisas começam aqui. E escolas, por exemplo, o ano letivo aqui começou aí há poucos dias, finalzinho de agosto, mas oficialmente setembro a gente tem o início de novas coisas. E por isso que é importante no mês de setembro, sempre na nossa igreja, a gente lança algo novo. E durante esse mês nós vamos fazer uma série chamada É Tempo. E é claro que vai ser uma série bem curta, porque o mês de setembro, devido à celebração que nós tivemos no domingo passado, foi encurtado ainda mais. Tivemos agora somente 3 domingos, mas creio eu que vai ser suficiente para a gente abordar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O Enad correu e fez um vídeo muito bacana, já trazendo uma introdução para nós do texto que estaremos usando, e eu tenho projetado o capítulo somente para você, e eu queria que você abrisse agora na sua Bíblia, no seu aplicativo, no seu app, né, onde quer que você esteja lendo, Eclesiastes capítulo 3, porque é daí que extraímos o tema, a ideia dessa série que estaremos falando durante essas 3 semanas. Hoje eu quero introduzir a série, estou tendo essa oportunidade dada por Deus, agraciado por Deus de mais uma vez ter o privilégio de começar uma série na nossa igreja. Temos excelentes pregadores na nossa igreja e sempre que eu vejo aqui me sinto honrado por Deus por essa oportunidade. Qualquer um dos pastores poderia estar fazendo isso e eu sinto honrado de hoje estar fazendo isso e agradeço a Deus por isso. Capítulo 3 de Eclesiastes é conhecido como um capítulo que fala de tempos, de etapas da vida, e como eu disse, hoje eu vou tentar pincelar rapidamente um pouco da ideia daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Se você encontrou somente 8 versículos, capítulo 3, versos 1 a 8, ele diz o seguinte, o escritor desse livro: para tudo há uma ocasião certa ou um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nós poderíamos continuar lendo, mas eu quero me atentar somente para esses versos desse poderoso livro que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros mais citados por até mesmo pessoas que não têm um conhecimento muito profundo da Bíblia. Mesmo sem saber, os ditados que muitas vezes elas estão proferindo são extraídos, a ideia, a profundidade desse lindo livro da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. E eu quero, como eu disse, não é para impressionar, mas para ajudar aqueles que não conhecem, trazer um pouquinho do pano de fundo do livro de Eclesiastes, antes de entrarmos propriamente dito naquilo que é o assunto de hoje e das próximas 2 semanas. O livro de Eclesiastes, como eu disse, citado por várias pessoas, e eu já vi pessoas citando, por exemplo, o capítulo 3 de Eclesiastes, diga: come e beba, goze bem do seu trabalho, porque a vida é curta. Isso é o que diz no capítulo 3. E tem muita gente que é bom nisso, né? De curtir a vida, comer, beber, e isso não tem problema de obedecer essa parte da palavra de Deus, né? Porque descontextualizam, o livro de Eclesiastes.
O livro de Eclesiastes é um livro que observa a vida de uma perspectiva horizontal. Ou seja, praticamente o livro não traz a perspectiva vertical, a perspectiva divina no contexto da vida humana. E você vai observar ao ler esse livro que uma vida numa perspectiva horizontal, ou seja, tirando Deus de cena, é uma vida que não vale a pena. O escritor do livro é chamado de O Pregador, nós encontramos isso já no capítulo 1, ou o mestre, em algumas outras traduções. E no capítulo 1, verso 2, se você quiser abrir ou marcar, ele fazendo uma introdução daquilo que ele vai dizer, ele diz que vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, ele já começa te dando um pano de fundo do que ele vai falar daquilo que ele observou, desse mundo. Ele diz, a vida é vaidade, tudo é vaidade. Quando a gente vai passando a idade, a gente vai observando, começando a ver os tratamentos de pele que a gente pode fazer, os implantes, os lift, e a gente vai vendo que vai a idade, tudo idade mesmo, cabelo já não tem mais. Esses dias para trás eu olhei no espelho e eu falei assim, meu Deus, como eu mudei quando eu peguei aquela foto para compartilhar com vocês, do dia que o pastor Fernando me batizou com 20 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu estou muito diferente. Muito diferente. E claro, 28 anos se passaram. Então é comum a gente mudar. Vaidade. Se a pessoa pegar o livro de Eclesiastes, na perspectiva do livro de Eclesiastes, e fazer a avaliação como fez o escritor, que a gente vai falar um pouquinho dele, vai ver que a vida é uma vaidade. As coisas da vida é tudo vaidade. Eclesiastes tem uma proposta de olhar para a vida, e olhar para a vida nos seus mínimos detalhes. Como ele diz em várias ocasiões, tudo que ele observou debaixo do sol, tudo que ele observou o homem fazendo, a mulher fazendo, e como que a vida sem Deus é triste e vazia. Como o autor se identifica como filho de Davi, muitos acreditam que seja uma obra de Salomão, porque Salomão, como nós sabemos, foi um homem muito sábio, e o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. É um livro onde ele fala de profundas sabedorias. Eu, em particular, acredito que sim, seja Salomão, essa é a opinião minha, e acredito que esse livro foi escrito num período da vida de Salomão, onde Salomão se afastou um pouco dos caminhos do Senhor. Ele não necessariamente escreveu o livro nesse período, mas foi uma reflexão da sua vida desse período. E a gente sabe que isso aconteceu porque o fim que depois Israel vem a ter, por causa dos caminhos que ele passa a andar. E a gente sabe que a história tem a ver com as escolhas que ele fez. Ninguém cai no buraco por acidente. Geralmente as pessoas escolheram um caminho que tinha o buraco, como a gente já tem falado várias vezes. E um dos caminhos que Salomão escolheu foi o de ter várias mulheres. Naquela ocasião, podia um rei ter várias mulheres, várias concubinas, e essas mulheres, muitas delas pagãs, tinham seus costumes, os seus deuses, e infelizmente Salomão, para agradá-las, permitiu que essas mulheres trouxessem essas crenças para a sua vida e para o reino. Isso foi catastrófico e foi um período onde ele se afastou de Deus. Se afastou ao ponto de, como ele próprio vai compartilhar conosco no livro, de ter experimentado de tudo. No capítulo 2, verso 1, você pode ler isso depois, ele diz assim, aproveitei a vida, a alegria e procurei ser feliz. Ou seja, eu fiz de tudo que eu pude. Eu construí tudo que eu podia, eu corri atrás de tudo que eu podia e eu não me neguei nada, é o que ele diz. Tudo que eu pude me dar de prazer, eu me dei. No capítulo 1, verso 9, ele diz assim, não há nada novo debaixo do sol que eu não tenha feito. Eu fiz tudo. No capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz assim, olha o que é a vida. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo, por isso perdi o gosto pela vida. Ou seja, ele chegou a um ponto da vida que ele não enxergava mais Deus, e ele falava assim, o que vale a vida? Alguém que corre, conquista, faz tudo como eu conquistei, e estou envelhecendo, vou morrer como morre um tolo, como morre alguém que não busca o Senhor. Porque naquela ocasião, ele estava numa perspectiva horizontal, não via e não enxergava Deus. Fica clara a decepção de uma pessoa que anula Deus da sua vida. Uma pessoa que tira Deus de cena, a vida é vazia, a vida é sem graça.
A beleza do livro é saber que no final de todas as coisas, depois de fazer essa análise horizontal, Salomão traz uma conclusão que é muito importante, e ela eu tenho projetada para vocês, que está no capítulo 12, versos 13 e 14. Ele diz assim, olha, preste atenção, que isso aqui é chave para você entender o livro. Preste atenção em tudo que ele disse, ou seja, de tudo que você viu, que você ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele diz assim, olha, vai ter um tempo, vai ter uma hora que Deus vai trazer em julgamento todas as coisas. Que bom saber que Salomão, no final da sua vida, despertou e não permitiu que a vida lhe levasse para o fim que estava levando e que ele tivesse uma vida vazia. Como eu disse, a série que nós estamos falando é tempo, porque como nós lemos no capítulo 3, há tempo para tudo. No capítulo 3 que nós introduzimos essa série, fala de tempo para tudo, um tempo determinado para todas as coisas. Eu quero mostrar para vocês rapidamente como ele tenta cobrir em poucas palavras, com muita sabedoria, cada detalhe da vida. Se você observar, leia depois em casa, ele faz uma divisão de 7 etapas, que possivelmente ele está falando das etapas da vida, ali quando ele diz tempo disso e tempo disso, tempo disso e tempo daquilo. E se você entende um pouquinho de literatura bíblica, vai entender que ele está fazendo paralelismo, ou seja, ele está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Então nós temos ali quando ele diz que é o estágio que envolve o nascimento e morte, ou seja, existe uma porta de você entrar nesse mundo e uma porta para você sair. Por isso que ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, que também se está assemelhando com tempo de plantar e tempo de colher. Ele fala do estágio que envolve matar, curar, quebrar, construir, que é uma etapa da vida que nós aprendemos como as experiências da vida funcionam. Ou seja, a gente nasce nesse mundo, o pastor Paulo está aí esperando um baby, o baby Isaac a vir a qualquer hora, e quando a criança nasce, tem os filhos aí de alguns irmãos, eles não sabem como a vida funciona. Eles não sabem que a vida é isso, é luta o tempo todo, ou seja, você tem que encontrar o seu espaço nesse mundo. Então ele cobre esse estágio da vida. Ele cobre também o estágio de chorar e rir, lamentar e dançar, incorporando na nossa natureza, na nossa experiência viva, que nós temos sentimentos que vão estar entrelaçados com a nossa vida. Ninguém vai passar por essa vida sem de alguma forma ser arranhado, ser ferido nos seus sentimentos, porque vamos ter perdas, vamos ter momentos que vamos nos alegrar, mas vamos ter momentos que vamos chorar. Ele fala de um estágio que é jogar pedras fora e juntar pedras, abraçar e evitar de abraçar, que é um estágio que ele centraliza em nossos mais profundos sentimentos, nos ensinando que o amor não é sempre ganhar, mas também às vezes liberar. Às vezes a gente aprende a amar liberando. Eu penso em pais que permitem que os seus filhos saiam dos seus lares, sigam a sua vida. É uma dor muito grande, é uma separação, é algo que machuca, mas é parte da vida, de liberar, de você abraçar e deixar de abraçar por um tempo, deixar de se ver. Eu penso nos nossos pais que permitiram que nós viéssemos para essa nação, buscar o nosso sonho, correr atrás daquilo que nós acreditávamos, tempo de deixar de abraçar, que é um estágio da vida onde aprende que amar também é liberar. Há um estágio da vida que é buscamos perder, manter, jogar fora, juntar. Este é o centro do poder. Quando começamos a nos apropriar da nossa vida, de separar aquilo que nos pertence, daquilo que realmente nós viemos aqui buscar. Ele fala do estágio que envolve rasgar e costurar, silêncio e falar, opostos envolvidos na criação de nossas possibilidades e de reivindicar nossa vida espiritual. E ele conclui o último estágio, que eu acho que é um dos mais fascinantes, que a gente precisa de entender isso, até mesmo no contexto que estamos vivendo agora, que é o tempo de ódio e tempo de paz, tempo de guerra e tempo de não brigar, onde nós finalmente entendemos que na vida o que vale a pena é ter paz. Esses dias eu tive uma experiência, e minha esposa fala alguma coisa, eu falei assim, querida, nós temos 2 oportunidades na vida, ou razão ou paz, e eu escolhi ter paz, porque se eu for querer ter razão todas as vezes, eu nem sempre vou ter paz, e eu prefiro ter paz do que razão. Quantos concordam comigo? Escreve aí amém. Às vezes tem pessoas que não vale a pena você discutir com elas, você só diz, essa é a sua opinião.
Então, ele está nos ensinando que na vida há um tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. E a gente não precisa temer isso. Deus criou o tempo. Deixa eu explicar rapidamente para você, entendendo o tempo. A Bíblia nos ensina que foi Deus que criou o tempo. Quando você abre lá, já no início, em Gênesis capítulo número 1, você vai ver a criação, e Deus determina a criação do cosmos, Deus determina a criação da lua, das estrelas, do que nós conhecemos como dia e noite, do tempo, ou seja, inicia-se a criação criando o tempo. Um Deus que está fora do tempo, cria o tempo. E nós somos criaturas do tempo, criaturas temporais. É por isso que é muito difícil para nós entendermos a eternidade. Embora Deus plantou no nosso coração a eternidade, é difícil compreender a eternidade. Quem nunca fez essa pergunta? Quem criou Deus? Quem já fez essa pergunta, né? Todos nós já fizemos essa pergunta. Quem criou Deus? Porque somos seres temporais, somos seres da criação, do tempo, do espaço. E nós precisamos de entender as coisas nessa perspectiva. Embora temos dentro de nós, plantados por Deus, a eternidade. Então Deus criou o tempo. E não só isso, Deus não só criou o tempo, mas Deus se sujeitou ao tempo, que Ele mesmo criou, um Deus que é eterno, um Deus que não tem limites, um dia se sujeita ao tempo. Eu tenho projetado para vocês Gálatas 4:4, um dos textos mais lindos a respeito da vinda de Jesus, e daqui uns dias nós vamos estar celebrando, se Deus quiser, se Jesus não voltar, ou acontecer outra coisa, né, o ZT, alguma coisa, não sei, esse ano está muito atípico. Nós vamos estar celebrando o Natal. Eu quase falei Páscoa, eu sempre falo Natal ou Páscoa. Então, se eu errar um dia, você sabe que eu estou me referindo se o mês estiver correto. Mas estaremos celebrando o Natal, onde fala da vinda de Jesus. Que Paulo cobra aqui em Gálatas. Diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, no tempo certo, no tempo perfeito, Jesus não veio nem antes nem depois. Como Deus faz tudo perfeito no seu tempo, Deus enviou o seu Filho no tempo certo, Jesus, o Salvador do mundo. Isso nos mostra que para Deus o tempo é importante. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo, vocês que vieram aqui, se algo ainda não aconteceu na sua vida, e você sabe que Deus te disse que iria acontecer, é porque ainda não chegou a hora. Quantos podem dizer amém? Não é o tempo. Eu sei de promessas da minha vida que ainda não se cumpriram, e outras que já se cumpriram, e no período que eu esperava, parecia que ela era uma eternidade. Eu me lembro na ocasião, jovem ainda com a minha esposa, não que eu não seja jovem hoje, mas muito mais jovem do que hoje, eu estava com a minha esposa e a gente desejou ter filhos somente depois dos 30 anos de idade. Então nós falávamos, não, antes dos 30 nós não queremos. E as pessoas sabem como são amigos, são como pessoas que a gente começa a conviver por muito tempo, a intimidade, não, você tem que ter filho logo, então a gente fala, a gente não quer, a gente está ok com isso. Mas eu me lembro que quando foi se aproximando o período dos 30, pessoas vinham a nós e orávamos por nós e, claro, desejando que nós construíssemos a nossa família e diziam, olha, vocês vão ter filho e tal, deixa eu orar por você. Mas, de repente, no meio da oração, que a pessoa vinha orar por nós, dizia assim, não temas. Falava principalmente a minha esposa, não temas, Deus manda te dizer que você vai ser mãe. Do seu ventre vai sair filhos. Eu ouvi aquela palavra e falei assim, gente, esse povo está pressionando tanto que quer que a gente tenha mesmo, né? E na ocasião a gente não sabia que mais tarde íamos descobrir que ela era estéril. Então, quando as coisas começaram a se desvendar, porque Deus tem um jeito de desvendar as coisas para você, preste atenção, a sua história tem uma história pessoal com Deus. Há coisas na sua vida que você vai olhar, você vai falar assim, nossa, Deus estava lá. Mesmo que eu não conhecia, Deus estava lá me falando. E quando Deus então começou a desvendar, a gente começou a perceber o que era que estava acontecendo. A gente se lembrava dessa palavra e falava assim, então Deus tem um tempo que essa criança vai vir. E quem conhece o meu testemunho sabe como a minha filha veio num dia muito especial para mim. E marcou a nossa história, marcou a minha vida, marcou a vida da minha família, porque Deus tem um tempo. Então, quando nós esperávamos esse milagre, parecia que era uma eternidade. Mas se não chegou, é porque ainda não é o tempo. Quantos podem dizer amém? Deus tem um tempo para tudo, queridos. Deixa eu explicar para vocês tempo na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento, havia duas palavras que Jesus veio no Novo Testamento. A palavra que Paulo usa ali em Gálatas, capítulo 4, é uma palavra específica que não necessariamente é a palavra que muitas vezes nós usamos como tempo. No
original grego, que a Bíblia, boa parte dela foi escrita no Novo Testamento, existiam duas palavras, e eu me lembro do pastor Fernando nos ensinar essas palavras. Tempo na Bíblia. Deixa eu ensinar para vocês sobre isso. A primeira palavra é cronos. Eu tenho ela projetada para vocês, acredito? Cronos. Cronos. E essa palavra é de onde nós extraímos uma palavra bem conhecida, que é cronológico. Fala de algo que tem começo, meio e fim. É mais ou menos essa palavra que eu estou pregando hoje. Você deve estar dizendo, pastor, termina logo, eu tenho que almoçar. Né? Termina. Quando é que chega logo o ponto que o senhor quer chegar? Mas eu estou te ensinando algo. Existe uma palavra que chama cronos. Tempo com começo, meio e fim. E se nós falarmos, por exemplo, da vinda de Jesus, da conclusão, existe um cronos para isso. Jesus um dia vai voltar e todas as coisas vão se findar e Deus vai fazer novos céus e nova terra. Tem um tempo para isso, é o cronos de Deus. Deus tem um tempo determinado para isso. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra de Gálatas 4, é a palavra de vários lugares da Bíblia, que é uma palavra muito importante, que é a palavra kairos. Kairos. E como eu disse para vocês, eu falo isso para você entender como Deus está falando com a gente. Nós estamos dentro de um cronos, de um espaço, seja eu individualmente, através da vida que Deus me deu para viver nessa terra, você, mas dentro desse cronos, dentro desse tempo que é tempo de nascer e tempo de morrer, existe um kairos. Diga comigo, kairos. Escreve aí, kairos. Kairos. Pastor, o que é kairos? Kairos significa momento certo ou oportuno. E principalmente num contexto para Deus fazer algo. E é sobre este tempo que eu estou falando. Quando nós escolhemos uma série, Deus falava no meu coração, é tempo. Este é um tempo oportuno, apropriado para determinadas coisas acontecerem. Dentro desse cronos que estamos vivendo, desse tempo de espaço que estamos vivendo, existe um kairos de Deus, existe uma proposta de Deus, um tempo perfeito para Deus fazer algumas coisas. E o nosso papel como servos de Deus é discernir o tempo que estamos vivendo. E buscarmos de Deus o que Deus quer de nós, o que esse tempo oportuno é. É tempo, queridos. Nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo para descobrirmos o nosso kairos. Será que tudo que está acontecendo é por acaso? Será que tudo que está acontecendo no mundo é por acaso? Eu tenho certeza que não. Este é um tempo muito especial para a face da terra. Esse é um tempo muito especial para os habitantes da terra. Nós precisamos de entender e ler esse tempo, como disse Jesus às pessoas dos seus dias, vocês conseguem discernir o tempo, se vai chover ou se não vai, se vai dar sol ou se não vai, se é apropriado para colher, mas não conseguem discernir o tempo que estão vivendo. Preste atenção no que Jesus disse. Existe um discernimento que só é possível se você abrir os seus olhos espirituais e tirar o seu foco daquilo que é natural, que todo mundo observa, que todo mundo está vendo, do óbvio, e perguntar para si mesmo, espera aí, por que tudo isso está acontecendo? E o que Deus quer fazer nesse tempo? Só essas perguntas começaram a borbulhar no meu coração, quando essa série estava sendo desenvolvida pelo Espírito Santo. E é interessante que, nessa semana passada, o pastor que nós convidamos para pregar no culto em inglês, pastor Joe Roman, já pregou na nossa igreja, já o traduzi para nossos cultos multiculturais, me mandou um text message. Ele disse assim, pastor Max, olha o que o Espírito Santo falou comigo através de um sonho. Eu achei tão interessante, queridos, porque nós falando a série, preparando para a série, ele me manda um text. Ele diz o seguinte, pastor, eu tive um sonho, e resumindo a história, e nesse sonho estávamos nós, pastores, de Salto de São Francisco. E o pastor Fernando estava no sonho. E ele chamava a gente e dizia assim, olha, preste atenção, eu tenho um teste para te mostrar. Este é um tempo para a igreja do Senhor buscar 3 coisas. Ele não falou 3 coisas, mas eu vou mostrar para vocês 3 coisas. Primeiro ele disse, este é um tempo de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Segundo ele disse, este é um tempo de avivamento. Diga comigo, avivamento. E terceiro ele disse, este é um tempo de repreender a obra do inimigo. Uau! Ele falou, pastor, ele dizia no sonho, chame a igreja, convoque a igreja, porque esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo de avivamento e um tempo de repreender o inimigo. Queridos, isso não é por acaso.
Quem conhece um pouquinho de teologia, sabe um pouquinho de como as coisas funcionam, vai ver que a ordem cronológica dessas coisas estão correta. Você jamais pode repreender o inimigo sem estar cheio do Espírito Santo. E você jamais será cheio do Espírito Santo sem arrependimento, sem quebrantamento, sem reconhecer os seus maus caminhos. Então, quando Deus nos falou isso, não foi assim, uau, que bonito. Não, tudo tem uma lógica, tudo tem um tempo. E Deus está dizendo para nós, esse é um tempo de nos arrepender. Hoje é o assunto de hoje. As canções que cantamos no primeiro ponto, né, de adoração que estávamos aqui, eram propícias. Eu falei, uau, que sintonia com o Espírito. Esse é tempo de arrependimento. Em conclusão, essa mensagem, que eu sei que o tempo me foge já, eu quero falar com vocês o seguinte, esse é um tempo de arrependimento. Eu quero falar conosco de forma individual, de forma coletiva, como igreja, como nação. Eu quero que você olhe para esse tempo que Deus está nos dando, que chama hoje, e diga, este é um tempo de arrependimento. O que está acontecendo no mundo é um tempo que chama o mundo ao arrependimento. Deus está dizendo, esse é um tempo de nos arrependermos. E sempre que falamos de arrependimento, eu sempre gosto de esclarecer, e na sexta-feira eu vou voltar para falar sobre isso, você não pode perder, eu vou cobrir isso muito mais profundo na sexta-feira sobre arrependimento, o que é arrependimento. Mas sempre que eu falo de arrependimento, a gente precisa levar em consideração duas coisas. Primeiro, de pecados praticados. Siga comigo, pecados praticados. Esse é um tempo da gente se arrepender das coisas que temos feito e desagrada a Deus. Todos nós, queridos, todos nós, você que está me assistindo, todos nós temos algo que desagrada a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, você conhece. Eu tenho projetado para vocês. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sim, está correto o que Deus está dizendo aqui. Começa com o povo de Deus. Olha que Deus não diz aqui, se o mundo se arrepender, Deus diz, se o povo que se chama pelo meu nome. Você quer um avivamento na terra? Começa na igreja. Você quer poder na terra? Começa na igreja. Você quer quebrantamento lá fora? Começa na igreja. O trabalho que o Espírito Santo quer fazer começa em nós. Não está bastando para você? Apocalipse capítulo 2, verso 5, Jesus falando à igreja. Jesus não estava falando com o mundo, Jesus estava falando com a igreja. Eu falo com você que é a igreja do Senhor. Ele diz, capítulo 2, verso 5, você pode ler depois. Lembra-te, pois de onde caístes, e arrepende-te. Jesus estava falando com a igreja. Arrepende-se e pratica as primeiras obras. E a canção que nós cantávamos falava sobre isso. Breve virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Capítulo 2, verso 16, Jesus diz mais uma vez, arrepende-te, pois quando não me lembrar, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada que há na minha boca. Capítulo 2, verso 21, pela terceira vez, dê-lhes tempo. Preste atenção no que Jesus está falando, como ele diz, quem tem ouvidos ouça o que a igreja precisa de ouvir nesses dias. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Dê-lhes tempo para que se arrependesse de suas fornicações, e não se arrependeu. Capítulo 3, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Essas palavras são para a igreja, essas palavras são para mim e para você. Nós precisamos de nos arrepender. Um tempo como esse, querido, sério, era para ter um quebrantamento massivo nas igrejas. E o que nós estamos vendo? Um esfriar. Eu estava ali ainda há pouco observando, porque sempre compartilho esse culto, e vendo que ao vivo, nós não temos o número de pessoas que tínhamos aqui quando estávamos presenciais. E eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse é um tempo da gente se arrepender e buscar ao Senhor. Como disse a palavra, buscar-me, busca-me enquanto você pode me achar. Eu estou vendo o dia e a hora, que muitos vão correr para as igrejas, e sim, elas estarão vazias. Não terá pastor,
não terá pessoas que amam Jesus. Sério que eu estou te falando. E muitos vão chegar e falar assim, quem vai nos pregar a palavra agora? Quem vai falar para a gente da verdade, do amor de Deus? Vocês vão ter que falar entre vocês. Eu falo com alguns que eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Da forma que você está vivendo, se houver um arrebatamento hoje, você não sobe, você sabe disso. E hoje Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender. De se arrepender, como diz aqui em 2 Crônicas 7,14, dos seus maus caminhos. Mas sabe uma coisa, querido? Não existe só pecados praticados. Existe um outro pecado que inclui agora todos. Se você está... Não, pastor, eu confessei hoje na ceia, não, eu deixei, eu abandonei, amém. Glória a Deus, porque somos pecadores e pedimos perdão sempre que o Espírito Santo nos convence. Mas existe um outro pecado que inclui todos nós, que é o pecado de omissão. Diga comigo, omissão. Sabe o que é omissão? É você dever fazer algo e não faz. Você omite-se. Um médico, por exemplo, não pode omitir socorro quando uma pessoa está precisando de ajuda. Ele jurou que se ele vê uma pessoa em necessidade, em estado perigoso, ele tem que estar ali. Independente se ele está trabalhando ou não. É um juramento. Mas sabe, existe algo muito mais poderoso do que esse juramento. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Opa! Quantos aqui sabe fazer bem? Você sabe fazer bem? Levanta sua mão aí na sua casa, escreve aí também, você que está aqui, levanta, se você sabe fazer o bem. E quantas vezes a gente não faz? Deus nos chamou para ser luz nesse mundo, sal nessa terra, e muitas vezes não estamos sendo. A gente sabe qual que é a solução do mundo. O problema que está acontecendo nesse país hoje não é racial, não é político, é falta de Deus, e nós temos a resposta. Nós fomos chamados para ser luz, e nesses dias estamos nos ocultando disso. Sabe, eu dizia para minha esposa, as pessoas hoje estão com medo, e eu concordo, tudo bem, eu respeito o seu medo. Eu concordo com isso, mas às vezes não tem medo de ir num supermercado, de ir num Costco, de ir em outro lugar, mas buscar a Deus, falar de Jesus, estar na igreja, sim. Sério, vamos pensar um pouco sobre isso. O que é a nossa vida? Há tempo de nascer, é tempo de morrer. E eu creio que se andarmos com o Senhor, Deus tem um tempo certo para a minha partida, tem um tempo para a sua partida. Ninguém vai antes do tempo se você serve a Deus. Sabe, eu creio em todo o meu coração que eu estou te falando. Jesus tem as nossas vidas em suas mãos. E o pecado de omissão inclui todos nós. Nós sabemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que isso. Nós devemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós precisamos de levantar, sabe? A palavra que, por isso que a próximo domingo a gente vai falar de avivamento, mas para a igreja rise, a igreja se levantar, para a igreja sair, sabe, incendiada, ela precisa primeiro se arrepender, ela precisa de reconhecer onde ela está, de lembrar de onde ela caiu, de onde que ela estava naquele período. E domingo que vem eu vou falar sobre isso, mas quem está conosco já há algum tempo sabe que nós passamos por um grande avivamento na nossa igreja no ano 2000, onde nós não queríamos sair da presença do Senhor, onde você chamava as pessoas para orar, elas queriam ficar aqui horas e horas. Hoje eu tenho quase que implorar, pegar laço para as pessoas orarem. A gente conclamou a igreja, vamos orar, que venha o teu reino durante todo esse ano, porque esse é um ano do conhecimento, conhecer a Deus. Deus nos falou no início do ano, vocês vão me conhecer, mas de uma forma que vocês não me conhecem. E nós estamos conhecendo esse ano um Deus do deserto. Nós estamos conhecendo esse ano um Deus que está conosco apesar das dificuldades. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado com muitas ao redor do mundo é que, diga ao meu povo, que não é porque está acontecendo essas coisas que eu não os amo. Eu os amo, estou com Ele todos os dias. Mas tem muita gente que não está sentindo o amor de Deus. E você precisa estar perto daqueles que amam o Senhor e vão te fortalecer. Você precisa estar em contato. Esse mundo está caótico? Sim ou não? Como está? A nação está, sem dúvida. As pessoas estão sem amor e cheias de ódio. As pessoas estão longe de Deus. Na vida individual, casamentos se ruindo, pessoas se destruindo, pessoas em depressão, pessoas cada dia, sabe, pior, frias. Eu fico olhando, nós temos a resposta. Nós somos a resposta que o Espírito Santo quer enviar ao mundo. Mas a gente precisa primeiro reconhecer que nós estamos fazendo o nosso trabalho e que podemos fazer melhor. Quantos concordam comigo? Você concorda comigo? Escreve amém. O Espírito Santo está falando com você, fala, pastor, essa é a palavra para mim, eu sei que eu posso, eu já fiz mais para o Senhor. Na sua juventude, no período que você
estava ali incendiado pelo Senhor. Eu creio que um grande avivamento vai vir, mas vai começar com a gente se arrependendo, buscando do Senhor, nos reconsagrando, nos quebrantando, tirando essa individualidade somente para mim, eu quero, eu preciso, mas pensando, Deus me colocou nesse mundo com um propósito, há um tempo para tudo, e eu fui chamado. Eu dizia para uma pessoa hoje, eu falei assim, olha queridos, eu sinto-me privilegiado de viver num tempo como esse, numa hora como essa, numa ocasião como essa, e de ter sido levantado como Deus, como um líder para pregar num tempo como esse, porque esse tempo é para valente, esse tempo não é para medroso, esse tempo não é para covarde, esse tempo é para pessoas que amam ao Senhor, que estão dizendo para o mundo, pode vir o que vier. Eu sei que o meu Senhor... Eu vi uma pessoa zombando essa semana de um grupo de pessoas que esperam um Pai Celestial que nunca vai vir. Queridos, eu sou como Sadraque, Mesaque e Abednego. Posso até não ver o livramento, vou para a fornalha como for preciso. E sabe uma coisa? Eu sei que o meu Deus tem poder de me livrar na fornalha. O meu Deus, quando eu sair de lá, nem cheiro de fumaça vai ter. Sabe, só vai soltar o que me prende. E eu sairei vitorioso em nome de Jesus. Eu vou cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Vamos terminar esse culto. Você que está em casa. Eu sei que para alguns às vezes é desconfortante você estar nos visitando e eu ter que te incluir nisso. Eu não quero te constranger, mas estou falando com a igreja do Senhor. Eu estou falando com você que conhece ao Senhor. Há tempo para tudo debaixo do céu. E o Espírito Santo tem colocado no nosso coração que é tempo de arrepender-se. De arrepender dos nossos maus caminhos e de nos arrepender daquilo que poderíamos estar fazendo e não estamos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Se você quiser, se ajoelhe onde você está. Sabe, cara no pó de vez em quando faz bem. A gente tem essa mania de pó na cara, né? Desculpa as mulheres, mas pôr pó para melhorar. Mas de vez em quando a gente precisa cara no pó para melhorar a nossa imagem. Sabe, cara no pó, nos arrepender, dizer, Senhor, estou tão preocupado com essa vida e essa vida é vaidade. Estou tão atrás correndo do vento e nada vou levar daqui, Senhor. Senhor, não quero chegar perante o Senhor de mãos vazias. Eu não quero chegar perante o Senhor sem ter feito da minha vida algo que realmente, Senhor Jesus, conte para a eternidade. Deus, corri atrás de tantos sonhos, mas o sonho que o Senhor teve para mim eu não fiz. A história que o Senhor desenhou para mim eu não fiz. E hoje eu quero, Senhor, me arrepender. Queridos, eu me lembro de pessoas que vieram para esse altar dizer, Deus, a minha vida é tua, e hoje já tomaram de volta. Esse é um tempo da gente se arrepender. Oh, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida é dele, queridos, é para ele, é para a honra dele. E a gente precisa de hoje voltar. A gente precisa de ver um avivamento nessa nação. Mas o avivamento começa com quebrantamento. Que das nossas entranhas saia a dor. Cada pessoa que perde uma vida nessa nação sem Deus, de cada momento onde o ódio se propague, a gente silenciado, acovardado, correndo para nos proteger, para nos, salvar. E como disse Jesus, o que vale o homem tentar salvar a si mesmo, tentar ganhar o mundo e perder a sua vida. Igreja, vamos despertar. Compartilhe essa mensagem com seus irmãos. Compartilhe essa mensagem com a igreja do Senhor. Chame essa igreja para um despertar, para um arrependimento, para um recomeço. A palavra que o Espírito Santo tem me colocado para a semana que vem é: aviva no Senhor a tua obra. No meio do ano, aviva a tua obra. Deus, o Senhor vai avivar essa igreja, o Senhor vai avivar a igreja ao redor do mundo. Mas começa com um quebrantamento. Senhor, de joelhos, nós nos humilhamos perante da sua poderosa mão e pedimos perdão por termos feito da nossa vida os nossos próprios caminhos, ó Deus, e nos esquecermos do teu grande amor por nós.
Perdoa-nos, Senhor, por viver uma vida leviana, vazia, fútil. Perdoa-nos, ó Deus, por levar nossos desejos pessoais além daquilo que é um desejo do Senhor para as nossas vidas. Perdoa-nos por fechar o nosso coração para a voz do Espírito. Este é um tempo de arrependimento. Este é um tempo de arrependimento dos pecados praticados na igreja, nos púlpitos da igreja, Senhor, da sujeira que aos poucos foi entrando e a gente tem permitido. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, por tentar enganar a todos, mas não enganamos a Ti. Lava as nossas vestes, Espírito Santo. Perdoa-nos. Sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome. Nós não estamos falando de perfeição, queridos. Todo mundo é falho. Começando desse púlpito, aqui tem muito falho. Mas há perdão para todo aquele que confessa. O que não pode haver falta de arrependimento, de permitir que o Espírito Santo trabalhe, de viver uma vida fútil. Oh Espírito Santo, eu sinto a Tua presença, eu sinto, irmão, lavar das águas. Pode ser uma palavra profética, mas antes dessa água que a gente tanto precisa na Califórnia chegar, o Espírito Santo quer derramar águas vivas dentro das igrejas. O Espírito Santo quer derramar águas vivas dentro da igreja. A água que a gente está clamando para derramada sobre a nossa nação tem que vir primeiro dentro de nós. Jesus diz que rios de água vivas fluiriam do nosso ser, do nosso interior. Sim, a Califórnia está seca, mas a Califórnia está seca sem Deus primeiro. E as igrejas estão secas e secas sem Deus. Já não há mais lágrimas pelo Senhor, já não há mais quebrantamento. E deixa essas lágrimas começarem a regar esse solo seco. Deixa essas lágrimas serem as primeiras gotículas desse oceano de um grande avivamento, queridos. Eu vou falar sobre isso, mas o Espírito arde no meu coração. Todo avivamento precedeu diante dele um clamor. E eu oro que o Espírito Santo comece a gerar isso dentro de nós. O que ele vai fazer vai ser tremendo. Pastor, domingo que vem vai ser avivamento? Não, queridos, é só o início. Pastor, hoje é o dia do arrebatamento, também pode ser, mas do quebrantamento. Não, é só o início. Porque a gente peca todo dia, a gente se arrepende todo dia. Porque a gente erra todo dia, a gente tem que pedir ao Senhor, nos acerte todos os dias. Corrija-nos todos os dias. Mas que as nossas vestes sejam sempre limpas. E que os nossos pés sempre façam a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho. Eu vou concluir porque o tempo já está alto aí para você que está nos acompanhando online. Deixa eu orar por você. O Espírito Santo te trouxe até esse canal com esse propósito, porque Ele te ama. Toda vez que a gente prega uma palavra como essa, eu sei que há vários levantes do inimigo. Ele está furioso porque ele não quer que você se renove, ele não quer que você se restaure com o Senhor, ele não quer que você ande nos caminhos do Pai. Então, como diz um ditado aí, não preste atenção na multidão. Tire os olhos agora da multidão e fixe os seus olhos no autor e consumador da tua fé. É os olhos dele que tem que te agradar. Os olhos deles, perdão, você tem que agradar os olhos dele e não das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Que a presença do Senhor continue falando com você. Se essa mensagem te tocou, entre em contato conosco, porque algo tremendo vai acontecer na sua vida. Amém?
Semana que vem não perca nosso estudo de sexta-feira. Eu vou voltar falando mais sobre esse ponto importantíssimo de arrependimento. Essa semana inteira sobre isso, falando sobre isso. Vou postar algumas coisas na internet. E no domingo que vem, algo Deus tem para nós. Muito obrigado por estar conosco. Tenha um dia abençoado. Fique com Deus. A paz do Senhor sobre a tua vida.